Negociações entre russos e ucranianos dão esperança para um cessar-fogo. Presidente Volodymyr Zelensky faz discurso virtual no Congresso dos Estados Unidos. Pede mais ajuda e recebe um pacote de armas e munições de 800 milhões de dólares. Exército de Vladimir Putin é acusado de matar 10 pessoas que estavam na fila para comprar pão. Itamaraty tenta localizar brasileira que mora em cidade ucraniana atingida por bombardeios. Ministro da Saúde diz que casos de Covid suspeitos de serem provocados por variante Deltacron passam por novos exames. Preço da saca de café atingiu o valor mais alto em 25 anos no país. E os jogadores Roberto Carlos e Ronaldinho Gaúcho agora fazem parte do Hall da Fama. A partir de agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. No 21º dia de guerra na Ucrânia, as conversas entre os negociadores trouxeram um tom mais de esperança para um acordo. E hoje, o presidente da Ucrânia fez um aplaudido discurso virtual no Congresso dos Estados Unidos. Pediu mais ajuda e recebeu. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky discursou ao Congresso dos Estados Unidos e pediu aos legisladores americanos que façam mais para proteger seu país. Durante o seu discurso, Zelensky invocou a história americana e pediu aos legisladores que se lembrassem de situações que o país passou e se reergueu, como o ataque da Al-Qaeda em 2001 às Torres Gêmeas. O presidente ucraniano encerrou seu discurso pedindo que os Estados Unidos sejam os mentores para a paz mundial. A apelação do presidente ucraniano foi aceita e no fim da tarde de hoje o presidente norte-americano Joe Biden anunciou um adicional de 800 milhões de dólares em assistência de segurança à Ucrânia. A ajuda, que já passou de $1 bilhão, poderá superar os 13 bilhões. Além do auxílio financeiro, Washington ajudará a Ucrânia a adquirir sistemas antiaéreos de mísseis de longo alcance. A ajuda americana fornecerá também 9.000 sistemas anti-blindagem, drones e 7.000 armas pequenas, que ajudarão os civis que lutam para defender seu país. Esse foi o primeiro aporte militar que a Ucrânia recebeu de um outro país desde o início dos conflitos. Quem também se manifestou foi a Corte Internacional em Haia. Durante a reunião, foi determinada o fim das operações militares russas na Ucrânia. A recomendação foi obtida em uma votação de 13 votos favoráveis e 2 contrários. As manifestações cada vez maiores ao redor do mundo têm pressionado de maneira intensa a Rússia. Durante uma entrevista coletiva, o chanceler alemão Olaf Scholz afirmou que pediu a Vladimir Putin para acabar com a guerra na Ucrânia. Segundo o primeiro-ministro da Alemanha, Putin calculou mal a invasão ao país vizinho. Parecendo entender as palavras de Scholz, Putin afirmou nesta quarta que a Rússia está pronta para discutir as negociações com a Ucrânia. Moscou tem reiterado que a Ucrânia deve se comprometer a não ingressar na OTAN. O objetivo da neutralidade pedida pelo Kremlin é para que o governo de Kiev não se envolva em confrontos em outras regiões. Pelo lado ucraniano, neste momento, as únicas posições confirmadas são o cessar-fogo imediato, a retirada das tropas russas do território ucraniano e novas garantias de segurança. Desde segunda-feira, as duas partes negociam por videoconferência e, segundo as informações que são apuradas diariamente, é possível que um acordo seja assinado em breve. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, deverá decretar até o final do mês a mudança de status da Covid-19 de pandemia para endemia.
Em entrevista a uma emissora local do estado do Rio Grande do Norte, o presidente informou que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, pode editar uma resolução de rebaixamento de status. O ministro tem conversado na Câmara de Deputados, parlamentares e também o Supremo para decidir a mudança. Além de impactos administrativos, sair de uma pandemia para a endemia pode, por exemplo, fazer com que o uso de máscaras não seja mais obrigatório. Neste caso, cabe aos estados e municípios a decisão de suspender ou não. E o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, revogou a necessidade de os deputados usarem máscaras contra a Covid durante o trabalho. O ato da mesa da Câmara dos Deputados foi publicado no Diário da Câmara nesta quarta-feira e prevê que não será mais necessário o uso de máscaras para acessar as dependências da casa. Medida semelhante já estava sendo adotada no Senado Federal. Aqui no Distrito Federal, o uso de máscaras em ambientes fechados deixou de ser obrigatório há uma semana. Desde o começo do mês, o equipamento de segurança é facultativo também em locais abertos. Médicos e autoridades sanitárias discordam da medida e recomendam que as pessoas mantenham o uso de máscara, especialmente em ambientes fechados. O Brasil é o quarto país que mais aplica vacinas contra a Covid no mundo. Até o momento, são 404.547.940 aplicadas. Delas, mais de 71.544.000 são as de reforço. Os mosquitos preparados em laboratório para espalhar proteção contra as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti vão ser liberados em mais 9 bairros de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Esta é a quarta fase de um projeto que está dando certo. Nesta fase, mais 9 bairros da região do Coronel Antonino vão receber o projeto Wolbachia. A primeira soltura ocorreu na praça do Conjunto Estrela do Sul. Campo Grande contabilizava mais de 21.000 notificações e 7 óbitos por dengue, quando a cidade foi escolhida para receber o método implementado pela Fundação Oswaldo Cruz. Em 2021, nós já tivemos 4.000 notificações e 3 óbitos. Não houve um processo de epidemia. E agora também chegamos já ao mês de março, né, onde normalmente há um pico importante já, com 600 casos notificados e nenhum óbito. Então, há 2 anos, Campo Grande não tem epidemia de dengue. No entanto, não é um motivo para que a gente possa ficar tranquilo, né? Esse é um método que está na quarta fase. Eles são 6 fases, a previsão de término é para fevereiro do ano que vem. E isso vai fazer com que a gente tenha números mais objetivos em relação a esse projeto. Os mosquitos infectados com a bactéria que impede a transmissão da dengue, zika e chikungunya já foram soltos em 32 bairros da capital. O que a gente pode dizer hoje, com metade da população de Campo Grande protegida pelo método Wolbachia, é que o estabelecimento dos volbitos aqui no município está indo do jeito que a gente esperava, muito bem, que é muito importante. E agora a gente vem ao acompanhamento, né, desse processo de estabelecimento com a notificação do número de casos. Na quarta fase de implementação do projeto, os volbitos serão soltos nos bairros Coronel Antonino, José Abrão, Mata do Jacinto, Monte Castelo, Vila Nácer, Novos Estados, Nova Lima e Jardim Seminário. Na capital, o projeto foi dividido em 6 fases. A previsão de término é fevereiro do ano que vem. Depois, o projeto será estendido para as outras 4 maiores cidades do estado. Trazendo um método que é complementar de controle de vetores para aqui para o município e a população nos ajude, né, reduzindo seus criadouros em casa, fazendo todo o seu trabalho, e isso é muito importante. São Paulo vai começar a aplicar a 4ª dose da vacina contra a Covid-19 em idosos acima de 80 anos a partir da próxima segunda-feira. Atualmente, ela só é aplicada em pessoas com alterações no sistema imunológico, incluindo adolescentes com imunossupressão. A única condição para este público receber a 4ª dose é respeitar o intervalo mínimo de 4 meses em relação à terceira. A marca da vacina será a que estiver disponível nos postos. E veja a seguir, taxa básica de juros sobe pela 9ª vez seguida. E veja também, o preço do café atingiu o maior valor dos últimos 25 anos.
O café, que é a segunda bebida mais consumida no Brasil, ficando atrás apenas da água, atingiu o preço mais alto dos últimos 25 anos. O levantamento é da Organização Internacional do Café e do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. O cafezinho é o queridinho do brasileiro, seja ele puro ou com leite, pequeno ou grande, acompanhado ou não de um delicioso pedaço de bolo e até mesmo de um pão de queijo. Aqui nesta padaria são vendidos cerca de 120 cafezinhos como este por dia. Aos finais de semana, a demanda é ainda maior. De acordo com Diego, dono do estabelecimento, a xícara de café era vendida a 50 centavos. Mas com o aumento no preço da saca e nas prateleiras, infelizmente, foi necessário repassar ao cliente. Nós vendíamos uma porção aqui de 70 ml, mais ou menos, era 50 centavos. A gente vende hoje R$1. Ainda é um preço acessível, né? Não deixa de ser acessível, mas o pacote de café, um pacote que a gente vendia R$5, R$10. Então, os preços realmente subiram demais. No supermercado, os clientes reduziram a quantidade de pacotes na hora de comprar. Deu para perceber que nos últimos tempos, como eu falei, né, houve uma diminuída no consumo por conta do preço, que aumentou bastante. Né? Há mais ou menos uns 6 meses, comprávamos uma caixa de café com 24 unidades, do café mais consumido, né, entre os clientes aqui, que eram em torno de R$74, R$75. Porém, agora a caixa do café está acima de R$100. Então, tanto na hora de você fazer a compra para poder repor o estoque, quanto na procura e no consumo, a gente vem percebendo que houve uma diminuição bem acentuada. Apesar de gostar da bebida, a Tatiana diminuiu muito o consumo. Comprava 12 pacotes. E hoje, com o preço que subiu, agora compra 2 cafés. Você comprava quantos, então? 12 pacotes. 12 pacotes. 2 pacotes. Para ficar um mês, muitos. Antes você pagava 2 e pouco no pacote, agora o preço está R$7, R$10 o pacote. Muito caro. Na cafeteria da Ana, além do cafezinho tradicional, há aqueles mais sofisticados. Segundo ela, para continuar trabalhando com a bebida, o jeito foi não aumentar proporcionalmente. De 2020, 2021 para cá, o café aumentou mais de 110% em preço. E culturalmente, o cafezinho era uma bebida barata, né? Tirando esses gourmetizados. Mas o cafezinho é uma bebida barata. Se a gente for aumentar na mesma proporção, a gente não vende, né? Porque a pessoa chega no meio da tarde, me dá um cafezinho, às vezes com uma moedinha, era assim, né? Hoje não, o café tem um valor expressivo, né? E aí a forma que a gente viu foi essa, aumentar bem pouquinho, diminuir bastante a nossa margem de lucro. Alguns tipos de cafés foram retirados do cardápio. Aconteceu nesse período de eu abrir mão de trabalhar com determinados cafés, que assim já são cafés especiais, já tem um preço maior, e aí ficaram realmente difícil da gente manter aqui nos nossos produtos por causa do preço final. Nem diminuindo muito a margem, estava valendo a pena, né? O produtor de café, Gustavo Storm, aponta os principais fatores e fala das expectativas para este ano. A nível nacional, nós vamos ter uma quebra na produtividade, né? Diante do que estava sendo esperado em algumas regiões produtoras, como Minas Gerais e São Paulo, por conta das geadas que tiveram na safra anterior e também do longo período de estiagem, né, que influenciou diretamente no pegamento dos frutos e com certeza vai influenciar para a safra desse ano. Para o consumidor, né, a gente provavelmente, né, as perspectivas não são de baixas, então o preço do café ele deve se manter ou quem sabe até aumentar assim que começar, né, que iniciar a colheita nas principais regiões produtoras do Brasil. Embora o café tenha tido um leve recuo nos preços, por conta desse conflito que está tendo na Ucrânia e na Rússia, mas no decorrer desse ano aí, o cenário realmente é de alta para o café. No caso da cadeia produtiva, né, para o produtor, embora a renda bruta aumentou de forma significativa, mas a margem líquida
não teve o mesmo aumento. Por quê? Porque o custo de produção aumentou muito. Os insumos subiram, os defensivos subiram, combustível subiu, energia elétrica também. Enfim, o custo de produção teve um aumento significativo, assim como teve para outras culturas e para outros segmentos. E está ainda mais difícil para o brasileiro manter aquela tradição de tomar um cafezinho na rua. O valor do produto subiu bastante. Em alguns estabelecimentos, a diferença do tradicional expresso com um pão na chapa pode chegar a 100%. O consumidor já tem que pensar 2 vezes antes de parar na rua para tomar aquela xícara de café. Isso porque o preço do cafezinho também ficou mais alto no país e pode pesar muito mais no bolso. Uma pesquisa da Proteste, Associação de Consumidores, revela que consumir um café expresso com um pão na chapa fora de casa, em São Paulo ou no Rio de Janeiro, já custa entre R$ 8 e R$ 16, dependendo da região e do estabelecimento. Isso significa uma variação de até 100%. Somente o café expresso foi encontrado em São Paulo pelo valor mínimo de R$ 4,50 e máximo de R$ 10, uma variação de 122%. No Rio de Janeiro, os preços variaram de R$ 5 a R$ 8, uma diferença de 60%. O levantamento foi realizado entre os dias 18 e 28 de fevereiro e a coleta de preços foi feita em mais de 80 estabelecimentos. Segundo a associação, os dados reforçam a importância do hábito de pesquisar preços e de consultar valores antes de efetuar qualquer compra. Dados do IBGE mostram que o preço do café moído acumula alta de 61,19% em 12 meses. É por exemplos como esse que, pela 9ª vez seguida, o Banco Central alterou a taxa básica de juros da economia. Com um acréscimo de mais 1 ponto percentual, a Selic está agora em 11,75% ao ano. Com o patamar mais alto em 5 anos, o que fica atraente são os investimentos em papéis de renda fixa. E nos Estados Unidos, onde a inflação bate um recorde atrás do outro, o Banco Central aumentou pela primeira vez em 4 anos a taxa de juros em 0,25 ponto percentual. Segundo a autoridade monetária americana, o índice, que agora está em 0,5 ponto ao ano, deverá sofrer novas elevações diante da expectativa das pressões inflacionárias provocadas pela Covid e pela guerra na Ucrânia. E nesta quarta-feira, o dólar fechou em queda de 1,28%, com operadores vendendo a moeda depois de forte volatilidade logo após a primeira alta de juros nos Estados Unidos em 3 anos. Com isso, a moeda norte-americana encerrou o dia, cotada em R$ 5,09 na venda. Já a Bolsa de Valores fechou em alta de 1,98%, com 111.112 pontos. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado adiou mais uma vez a votação da proposta de reforma tributária. O projeto do senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, cria um sistema com apenas 2 tributos, formado com a fusão de todos os outros. Um ficaria com a União e outros com estados e municípios. Não houve consenso e a discussão foi remarcada para a semana que vem. Um estudo mostrou que o volume de energia renovável contratada no mercado de energia para projetos eólicos e solares cresceu 37% entre janeiro do ano passado e fevereiro desse ano. Apesar do crescimento, houve uma desaceleração em relação ao ano anterior, quando o segmento ficou quase 3 vezes maior. Entre os motivos estão a crise financeira causada pela pandemia do coronavírus e um aumento nos custos de instalação de projetos renováveis. Segundo especialistas, os anos de 2020 e 2021 serviram para consolidar a atuação do setor eólico e solar no mercado de energia, e as empresas estão não somente mais preparadas para desenvolver esses sistemas, como também a entender as principais necessidades dos consumidores. A tendência é que o setor consiga expandir ainda mais sua área de atuação, já que nos últimos meses, os primeiros contratos de negociação e financiamentos em moeda estrangeira já foram assinados. E quando o assunto é meio ambiente, vale destacar uma campanha em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, criada para incentivar a população a descartar de forma correta o óleo de cozinha.
Por ano, no Brasil, 1 bilhão de litros de óleo de cozinha usado vai para o ralo, o que dá em média 5 litros por habitante. Esse descarte errado só traz prejuízo para a saúde. São fontes de nutrição, principalmente dos insetos, de roedores. Uma vez isso diminuindo na rede de esgoto, né, os óleos, principalmente o óleo, você tem uma diminuição da alimentação desse biossistema e que acaba diminuindo também a quantidade de doenças transmissíveis para os seres humanos. O descarte irregular do óleo de cozinha contamina todo o meio ambiente. O óleo usado pode contaminar o lençol freático, os mananciais, em até cada litro, em até 1 milhão de litros de águas, porque ele permanece na natureza, no meio ambiente, por cerca de 25 anos. Já faz alguns anos que a concessionária de água e esgoto de Campo Grande tem uma parceria com uma rede de supermercados para receber o óleo usado. A Solurb também faz a coleta seletiva desse produto, que deve ser descartado no lixo em garrafas PET. Outra forma de dar a destinação correta ao óleo usado é entregá-lo em locais como este, conhecido como leve. São 210 pontos espalhados por Campo Grande. Solurb e Águas Guariroba se uniram para reforçar o recado da importância de fazer o descarte correto do óleo de cozinha. A reciclagem desse produto só traz benefícios para a saúde e para a economia. Quando você recicla, você diminui matéria-prima da natureza retirada, economiza água e energia, gera renda para as famílias. Então é um convite aí para que quem não faz, ou ainda não faz, ou não sabe para onde enviar, mande para a coleta seletiva, porta a porta, coloque à disposição nos nossos 210 locais de entrega voluntárias, porque tudo é doado para a cooperativa de catadores que vão fazer sabão, que vão estar vendendo para transformar isso em biodiesel. E veja a seguir, o ministro da Saúde diz que casos de Covid suspeitos de serem da variante Delta Cron passam por novo exame. E ainda, exército da Rússia é acusado de matar pessoas que estavam na fila para comprar pão. No 21º dia de conflitos entre a Rússia e a Ucrânia, os bombardeios russos provocaram novos estragos em cidades ucranianas. Até agora, os prejuízos causados em prédios e estruturas estão calculados em $500 bilhão. Mas também são denunciados outros tipos de abuso, como o que matou pessoas que estavam numa fila esperando para comprar pão. Os ataques russos às regiões ucranianas permanecem na mesma intensidade há 3 semanas. Cidades como Mariupol, Kharkiv e a capital Kiev seguem sofrendo com duros bombardeios. As investidas atingem principalmente as áreas residenciais, deixando centenas de pessoas desabrigadas. Os civis ajudam o corpo de bombeiros para conter as chamas dos prédios e resgatar os moradores dos escombros causados pelos mísseis das tropas de Vladimir Putin. Mas ao norte, na cidade de Chernihiv, foi registrada uma das cenas mais tristes desses 21 dias de confrontos. Essas imagens, divulgadas por uma emissora ucraniana, mostram um grupo de pessoas caídas no chão. Segundo o canal, o grupo foi baleado pelo exército russo enquanto esperavam na fila pelo pão. A crueldade russa deixou 10 pessoas mortas. A informação do ataque desumano foi confirmada pela Embaixada dos Estados Unidos em Kiev. Seja pela guerra ou pela fome, impor o sofrimento da população ucraniana tem sido um ponto-chave para o chefe de governo russo. A ONU informou hoje que pelo menos 726 civis já morreram desde a invasão da Ucrânia no dia 24 de fevereiro. O Ministério da Defesa da Rússia publica a todo instante imagens do exército de Putin atacando várias regiões e avançando pelo território ucraniano. A tática de divulgação de imagens é enfraquecer as tropas ucranianas e causar medo na população local, na tentativa de incentivar a fuga dos civis. Mesmo com o anúncio de que o cessar-fogo pode estar próximo de ser assinado, a população ucraniana não aguarda a decisão e continua a sair do país. Ao todo, o número de refugiados já superou os 3 milhões de pessoas, o que representa quase 7% da população do país.
A Coreia do Sul bateu recorde de novos casos de Covid em um único dia nesta quarta-feira. E a China decidiu aumentar o número de leitos de hospital após a confirmação de milhares de infecções nos últimos dias. Foram 400 mil infecções em 24 horas, balanço inédito desde o início da pandemia há 2 anos. A Coreia do Sul é o país que mais registrou casos de Covid-19 no mundo na última semana, segundo a Organização Mundial da Saúde, com 2.358.878 contágios em 7 dias. Apesar da onda de infecções provocada pela Ômicron, o país começou a aliviar as restrições. A maior parte da população sul-coreana apta foi vacinada e já recebeu a dose de reforço. Mesmo com tantos contágios, o número de mortes provocadas pelo coronavírus permanece baixo. Em meio a um surto causado também pela variante Ômicron, a China começou a ampliar o número de leitos de hospital. Nesta quarta-feira, o país registrou 3.290 novos casos, 11 deles com gravidade. O número é inferior aos mais de 5 mil casos de terça-feira, mas a variante contagiosa pressiona o sistema de saúde chinês e a estratégia Covid-0 do governo. A nova onda de infecções levou as autoridades a confinar milhões de pessoas. A China, onde o vírus foi detectado pela primeira vez em 2019 na cidade de Wuhan, não registra oficialmente mortes relacionadas com a Covid há mais de 1 ano. E o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, anunciou hoje que as restrições contra a Covid no país serão revogadas na próxima segunda-feira. A decisão foi tomada diante da queda do número de novas infecções causadas pela variante Ômicron. Atualmente, as regras para evitar o contágio estão em vigor em 18 cidades, incluindo a capital Tóquio. Mas as fronteiras do país continuarão fechadas para turistas. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, voltou atrás e disse que os casos de Deltacron notificados no Brasil ainda estão em investigação. A Fiocruz informou que monitora um possível caso suspeito e não há prazo para concluir a análise. A Fiocruz informou nesta quarta-feira que está atuando para esclarecer um caso suspeito da variante Deltacron no Brasil. Os testes de análise estão em andamento e não têm prazo para serem concluídos. Na terça, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, havia confirmado que 2 casos da nova variante foram notificados no Brasil, mas os estados onde as ocorrências teriam sido registradas informaram que as notificações são de co-infecções e não confirmam o surgimento da nova variante. O governo do Pará explicou em nota que foi notificado que uma paciente de 26 anos apresentou infecção por Covid com identificação para as variantes Ômicron e Delta simultaneamente e que a amostra foi enviada para o LACEN para o sequenciamento genético. A paciente já está recuperada. Já o Amapá informou que a Fiocruz identificou um caso de co-infecção e não recombinação de nova variante. Se trata de um homem de 36 anos que teve a amostra coletada em janeiro e está sendo acompanhado pela Vigilância em Saúde. Nesta terça-feira, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse a jornalistas que 2 casos da Deltacron foram confirmados no Brasil e que essa seria uma variante de importância. Logo em seguida, pelas redes sociais, o ministro afirmou que os 2 casos citados ainda estão em investigação. O ministro disse ainda que o sequenciamento está sendo feito pela Fiocruz e que, de qualquer forma, não há motivos para preocupação, pois a Organização Mundial da Saúde classificou a Deltacron como variante para monitoramento e não considerou como variante de interesse ou preocupação. O médico da Sociedade Brasileira de Infectologia, Dr. Julival Ribeiro, explica que é necessário acompanhar como a Deltacron se comporta para avaliar se ela é ou não de maior risco. Além disso, reforça a necessidade de manter a vigilância e a vacinação. Até o presente momento, não se sabe qual vai ser a biologia da Deltacron. Ou seja, será que ele vai ser mais transmissível do que as variantes anteriores? Será que vai causar doença mais grave? Até o momento não há essa resposta. Tanto a Organização Mundial de Saúde quanto outros países estão estudando para saber qual vai ser o comportamento da Deltacron. O mais importante nesse momento
é que nós observamos, quanto mais casos de Covid ocorram aqui no Brasil e no resto do mundo, maior a probabilidade de surgirem novas variantes e que nós não sabemos até que ponto essas variantes podem realmente evadir a vacina, evadir as pessoas que tiveram infectadas e se elas podem ser mais graves ou não. E para se detectar, por exemplo, a Deltacron, é necessário que o país continue fazendo estudos genômicos, que só dessa maneira é que a gente sabe quais são as variantes que estão circulando aqui no Brasil. Nesta quarta-feira, o Ministério da Saúde de Israel anunciou 2 casos de contágio por uma variante não identificada do coronavírus. Aparentemente sem gravidade, ela combina as subvariantes BA.1 e BA.2. Os 2 casos foram descobertos graças a testes de PCR realizados no aeroporto Ben Gurion. De acordo com o Ministério, as pessoas contaminadas apresentaram sintomas leves de febre, dores de cabeça e musculares e não precisaram de cuidados médicos especiais. A pasta disse ainda que o fenômeno das variantes combinadas era bem conhecido e que, no momento, não havia preocupação sobre a possibilidade de levar a casos graves. A situação sanitária se deteriorou em vários países devido à propagação da subvariante BA.2, particularmente contagiosa, mas que não causa formas mais graves do coronavírus do que a BA.1. De acordo com dados do Ministério da Saúde sobre a Covid-19 no Brasil, foram registradas nas últimas 24 horas 355 mortes e 14.027 novos casos. Dos mais de 29.478.000 diagnósticos, mais de 28.063.000 pessoas se recuperaram e 758.000 estão em acompanhamento. E veja a seguir, brasileira que mora em cidade de combates na Ucrânia está sem contato com a família. E veja também, os ex-jogadores Roberto Carlos e Ronaldinho Gaúcho agora fazem parte do Hall da Fama da FIFA. Uma brasileira que vive em Kiev não dá notícias para a família há quase 2 semanas. A situação tem preocupado muito os parentes dela que moram na Paraíba e, inclusive, já entraram em contato com o governo brasileiro para pedir ajuda. Silvana Pilipenko mora em Mariupol, uma das regiões mais atacadas pelos russos. Esse vídeo, gravado no último dia 3 de março, foi o último contato feito pela brasileira Silvana Pilipenko com o Brasil. Na gravação, ela afirma não ter condições de deixar a Ucrânia, já que reside em Mariupol. A cidade fica próxima à fronteira com a Rússia e foi uma das mais atacadas pelos bombardeios. Como que está a situação aqui no momento? Mariupol está cercada pelas Forças Armadas, todas as saídas dessa cidade estão minadas, então é impossível tentar sair daqui nesse momento. Não saímos daqui antes, logo no início, porque nós temos a mãe do meu esposo, a minha sogra, ela tem 86 anos e está muito fragilizada, é quase impossível a gente tentar se aventurar a sair dessa cidade com ela, além de ver as condições climáticas, que agora está muito frio, né? Basicamente, Mariupol faz fronteira com a Rússia, que é o país atacante, então nós também não podemos seguir nessa direção. E se fôssemos para uma outra direção, em sentido Polônia, Hungria, teríamos que atravessar todo o território ucraniano, o que não seria viável diante das circunstâncias e da distância, né? Desde então, os familiares dela, que são da Paraíba, não conseguiram mais ter contato com a brasileira. O que tranquiliza um pouco os parentes é que a Silvana alertou durante o vídeo que a comunicação estava cada vez mais difícil, principalmente por causa das péssimas condições da internet. Caso eu dê alguma sumida, sim, algumas pessoas ficaram preocupadas, é porque a nossa internet não está boa, está oscilando muito e eu não sei até quando teremos internet, né? A Beatriz é sobrinha da Silvana e conversou com a nossa reportagem.
Ela diz que os familiares se apegam à fala da brasileira no vídeo sobre a dificuldade de comunicação para manter o otimismo. Nós esperamos que sim, porque toda a cidade está isolada, sem energia, sem água, sem essas coisas. A gente acredita que é só um problema de comunicação, que a gente não está conseguindo entrar em contato. Por ela morar em uma área mais afastada, talvez o local onde ela esteja mais seguro. Silvana vive na Ucrânia há 27 anos. Ela é casada com o ucraniano Vassily Pilipenko, que é capitão da Marinha. Os dois se conheceram em uma festa que aconteceu no Porto de Santos, em São Paulo, e 2 meses depois se casaram. E a família da Silvana tem acompanhado diariamente alguns grupos internacionais sobre a guerra que foram criados nas redes sociais, além de agências de notícias da Ucrânia. O filho dela fala ucraniano fluentemente, o que ajuda na checagem das informações. Uma notícia que surgiu nos últimos dias aumentou a preocupação. O prédio onde ela reside teria sido bombardeado. Mas esse fato ainda não foi confirmado oficialmente. O filho dela, ele entende russo também, ele foi criado lá. Ele está em vários grupos de notícias, eu também estou, a gente está tentando acompanhar. Eles estão transmitindo notícias ao vivo do local, quem ainda está com internet, quem consegue mandar fotos de áreas atacadas. E ele recebeu uma possível foto de onde seria a localização que ela está, de um prédio bombardeado. Ele disse, olha, eu não tenho certeza, então a gente continua na esperança. Mas a fé da família é maior que o medo. A Silvana é evangélica e as orações têm ajudado os parentes a manterem a confiança enquanto esperam por notícias, como a própria Silvana disse no último vídeo. Então é isso. Eu agradeço a todos os brasileiros que têm orado. Eu sei que são muitos, e eu nunca imaginei que receberia tantas mensagens tão lindas, tão pessoais e de tantas pessoas queridas que estão orando por minha família, estão orando pelo povo ucraniano, e eu continuo pedindo que vocês permaneçam em oração para que tudo isso termine, para que a gente possa ter momentos de paz outra vez, tá? Na oração, todo mundo torcendo muito, a família toda tá entrando em contato, tá falando, tá orando, muitos familiares, muitos amigos. Eu estou recebendo muita mensagem, então eu estou muito grata por isso. O pessoal está realmente empenhado assim, em orar por ela. Em nota à imprensa, o Itamaraty informou que, por meio do escritório de apoio em Lviv, tem mantido contato regular com familiares de Silvana. A nota diz ainda que organizações internacionais de apoio humanitário presentes em Mariupol já foram acionadas para tentar localizar a cidadã brasileira. Uma pesquisa com mais de 2.400 adultos e 800 médicos mostrou que de cada 5 pessoas, 4 não sabem identificar os sintomas iniciais do Alzheimer. Alguns, associados ao envelhecimento normal, podem, na verdade, ser a chave para a detecção do problema. A perda de memória afeta quase 20% dos idosos com mais de 60 anos e pode ser um sinal precoce para o diagnóstico do Alzheimer. Quadro que deve crescer cada vez mais com o envelhecimento da população e o aumento no número de idosos. Distinguir problemas de memória resultantes do envelhecimento normal daqueles associados ao Alzheimer é fundamental para ajudar as pessoas, suas famílias e médicos a se prepararem para tratamentos e cuidados futuros. Esses pequenos esquecimentos são chamados cientificamente de comprometimento cognitivo leve, sendo considerado um estágio inicial do Alzheimer, podendo afetar áreas como a atenção, as noções de espaço e a própria comunicação. Estima-se que cerca de 1/3 das pessoas que apresentam comprometimento cognitivo evoluem para um quadro de demência em até 5 anos. Os resultados também mostraram que 80% das pessoas preferem descobrir a doença nos estágios iniciais para começar o tratamento. Além do Alzheimer, o comprometimento cognitivo pode causar deficiência de vitaminas, perda de sono e distúrbios neurológicos. No Brasil, existem 1,5 milhão de pessoas vivendo com problemas de memória e até 2050, os casos de Alzheimer podem quadruplicar na população, caso medidas de saúde não sejam adotadas. Quem mora em imóveis atingidos por inundações em São Paulo não vão pagar IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano. A lei aprovada pela Câmara dos Vereadores foi sancionada pelo prefeito Ricardo Barros, do MDB. Atualmente, a pessoa precisa recorrer à Justiça para conseguir a isenção.
A partir de agora, bastará a subprefeitura informar qual foi a área afetada, que o imposto será cancelado para todos os moradores. E os ex-jogadores da seleção brasileira, Ronaldinho Gaúcho e Roberto Carlos, entraram para o Hall da Fama do futebol internacional em um evento realizado pela FIFA no México. Eleito o melhor jogador do mundo nos anos de 2004 e 2005, Ronaldinho Gaúcho eternizou seu nome de vez na história do futebol mundial ao entrar para o Hall da Fama do futebol. O brasileiro disse estar muito feliz e que nem em seus melhores sonhos imaginava integrar o seleto grupo. Ronaldinho acumulou conquistas por onde passou. Pelo Barcelona, conquistou a Liga dos Campeões da Europa e o Campeonato Espanhol. Na Itália, conquistou o Campeonato Italiano pelo Milan. No Brasil, trouxe a inédita conquista da Copa Libertadores da América para o Atlético Mineiro em 2013, além da Copa do Mundo em 2002 pela seleção brasileira. Já Roberto Carlos, outro brasileiro campeão mundial homenageado, não poderá comparecer ao evento e agradeceu através de um vídeo. Fábio Cannavaro, campeão do mundo pela Itália em 2006, e Raul Gonzalez, um dos maiores jogadores da história do Real Madrid, também receberam a honraria. Na categoria feminina, a treinadora da seleção brasileira, Pia Sundhage, foi uma das eleitas para integrar o Hall da Fama. Comandando a equipe norte-americana, a técnica conquistou 2 ouros olímpicos em Pequim e em Londres. O evento também contou com uma homenagem póstuma para Didi, campeão mundial em 1958 e 1962 pela seleção brasileira, falecido em 2001. E veja como foram alguns dos testemunhos de pessoas que saíram vitoriosas. Você foi o quê, irmão? Estava com uma dor muito forte nas costas desde ontem. Não podia nem dormir. Agora, depois da oração, passou. Graças a Deus por isso. Aí foi o quê? Conta pra mim, o que aconteceu aí? O meu pescoço estava torcido e depois da vitória eu fiquei boa. Só não conseguia movê-lo? Eu estava assim sem poder torcer, aí cheguei aqui na hora da vitória e fiquei boa. Ele não estava torcido, estava duro, né? Estava duro, Então tá bom, glória a Deus, que torcido já era. Quem mais aí? Você, amigo? Eu tava com o peito aqui, sempre me dava uma beliscada, ficava beliscando. E quando eu dei a volta aqui que o senhor falou, né? Aquela voltinha só que eu dei o primeiro, já não senti, não tô nem sentindo mais nada. Quando dá com fé é isso, pessoal. Você foi o quê, irmã? Cheguei com muita dor de cabeça, não podia nem abrir meu olho e sumiu. Glória a Deus. Que bonito. E você? Eu tive ontem uma péssima notícia, né? Que o meu irmão não poderia doar o órgão pro meu filho. E eu tava muito desesperada, muito chorando, sabe? Sem ver saída. Mas agora eu tô confiante que Deus vai entrar com providência e eu tomo posse da minha bênção. Amém. Em nome de Jesus. E você, amiga? Eu tava angustiada com aperto no peito. Tô bem agora. Nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.